Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Tiago, eu quero... para mim é uma satisfação voltar ao programa. Nós que ficamos ausentes por alguns dias, né? E sábado passado eu não estive aqui. Então, mas eu queria dizer um pouquinho da nossa viagem. Nós fomos num congresso evangélico, onde nós, lá participando, nós vimos o tanto que é importante o papel da igreja hoje no trabalho social, especialmente com dependentes químicos. De tantas coisas maravilhosas que nós vimos nesse congresso, que nós assistimos, lá eu vi um coro de mais ou menos aproximadamente 300 ex-dependentes do crack. Mais ou menos 300 ex-dependentes do crack, que foram recuperados pela igreja, recuperados pelo trabalho que a igreja faz. E aí, Tiago, me vem assim um questionamento: será que não era muito melhor os milhões, os bilhões que o governo está gastando com programas que não se sustentam? Né? Como, por exemplo, o anúncio e mais anúncio, já passou 2 anos do tal do Credec, que eu não sei se é um programa que se sustenta, porque nos programas que as igrejas fazem, não é só a minha igreja, a Igreja Batista, são várias igrejas que fazem esse trabalho e que recuperam de verdade pessoas. Eu acho que esse congresso que teve lá deveria ter sido transmitido ao vivo para todo o Brasil, para ver o quanto as igrejas são importantes hoje para a sociedade, especial. São hoje as instituições mais importantes na recuperação de dependentes químicos. E ali eu saí de lá muito melhor do que entrei. Então eu quero aqui deixar aqui o meu testemunho lá da participação nesse congresso maravilhoso, coisa divina mesmo, e deixar esse testemunho, né? Nós lá em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, esses ex-dependentes que formaram esse coral, eles pertencem a um programa chamado Cristolândia. É o programa que passou no Jornal Nacional, Tiago. Em dado momento aí o jornal noticiou e mostrou o quanto ele tem sido produtivo, né? Então, Cristolândia tem se contraposto à Cracolândia e tem salvado muitas pessoas que estão sendo vítimas do crack. Eu queria citar o caso de Santa Maria, a tragédia de Santa Maria. Está havendo uma briga de quem é a culpa. O advogado dos donos da boate tem culpado o Corpo de Bombeiros local. E o comandante do Corpo de Bombeiros, como quase todos os comandantes do Brasil, de instituições militares, não tem coragem de falar o que realmente está por trás da tragédia de Santa Maria com relação ao Corpo de Bombeiros. O dono da boate solicitou uma vistoria. A vistoria não foi feita. O comandante do bombeiro foi à imprensa e falou que tem mais de 8.000 pedidos de vistoria. E o bombeiro não tem, ele não falou isso, mas evidentemente que lá não é diferente daqui, o bombeiro não tem estrutura para atender essa demanda toda. Não tem condições de fazer essas vistorias em tempo hábil. O que aconteceu? A boate pegou fogo, morreram mais de 200 pessoas, aquela tragédia toda, e fica agora tentando ainda incriminar uma instituição que faz o que pode. A responsabilização tem que ser feita aos governos, que não contratam pessoal, que investem em programas que não se sustentam, né, que desviam dinheiro, que fraudam licitação. É isso que acontece lá e acontece aqui também. Aqui no Bombeiro de Goiás também não tem efetivo. Quem tem pagado esse preço são os militares, que a escala está cada dia mais apertada porque não é efetivo. Aí é claro, se você aperta a escala, se você reduz o tempo de descanso do militar, você vai ter um militar a mais na rua, trabalhando. Aqui está acontecendo isso. E aqui também tinha boate sem vistoriar, aí fizeram uma correria, vistoriaram aí para fazer um mutirão aí para conseguir, porque o governo não garante estrutura, nem a Polícia Civil tem, nem a Polícia Militar, nem o Corpo de Bombeiros. Lá na Polícia Civil, eles têm jornada de trabalho definida e não aceitam, fazem greve, é permitida a greve. Os militares não. Fica aí. Olha, então você que é militar, vamos ingressar na justiça, porque isso já passou do limite aceitável para um ser humano.
A sua dignidade está sendo violada e nós precisamos entrar com ações para que a justiça nos ajude a resolver esse problema. Só para a gente finalizar, realmente os bombeiros operacionais aqui estão dizendo que estão trabalhando semanalmente, Major, de 50 a 60 horas semanais. Realmente é uma questão difícil, essa questão é uma jornada de trabalho escrava, trabalhar 50 a 60 horas semanais, e foi noticiado essa semana num grande jornal aqui da capital, que apenas 15 municípios do estado de Goiás, 15% dos municípios do estado de Goiás conta com o efetivo dos bombeiros. Apenas 36 municípios do total de 246. É uma questão que é vergonhosa. Exatamente, vergonhosa. Em tempo de queimada, realmente o bombeiro vira escravo. Quando não é a queimada, vem as tragédias e enchentes. Tem 10 dias que chove sem parar. Isso tem acontecido tragédias e sobra para o corpo de bombeiros. Ora, não dá. O senhor comandante, Coronel Helbing, está na hora de falar a verdade na imprensa antes que aconteça uma tragédia igual em Santa Maria e depois o senhor tenha que vir na imprensa aqui fazer igual o comandante lá fez, ou abrir uma sindicância para apurar o que houve que o bombeiro não deu conta. Não deu conta porque não tem efetivo. Está na hora do senhor tomar atitude. Vá, busca o governador, isso através de ofício, comandante. Documenta isso, manda para o governador, faz um planejamento, diz para ele qual é a estrutura que nós precisamos para ter um bombeiro, para que a sociedade tenha um atendimento digno do Corpo de Bombeiros. Senão vai sobrar depois para os nossos militares, mais uma vez. Você mandando abraço para todos os bombeiros lá do Coasa, lá do aeroporto. O Coronel Garcês ligou aqui, mandou um abraço para o senhor, Sargento Macedo, disse que ficou muito feliz pelo senhor ter assumido a presidência da Unimil. O vereador Cabo Leite, ali de Aparecida de Goiânia, disse que apoia o senhor, Major, na questão da redução da carga horária da PM. Manda um abraço para o Cabo Isaías, que está acompanhando o SOS. Um abraço ao Isaías, um abraço também ao Leite. O Leite é um militar que foi eleito com justiça, realmente merecia ser eleito, é um grande policial militar, uma liderança fantástica ali em Aparecida, persistente. Na eleição passada teve quase 2.000 votos, nessa agora ultrapassou bem mais isso e está eleito. Parabéns ao Cabo